Olá, professores, tudo bem? Meu nome é Charles Orives e sou mestrando do programa de pós-graduação do curso de Ensino de Ciências Naturais pela Universidade Federal de Mato Grosso, cuja linha de pesquisa é o ensino de física. Quero apresentar o meu produto educacional por meio desses vídeos para auxiliar os meus colegas professores de como construir uma unidade de ensino potencialmente significativa, que chamaremos de UEPs. As UEPs nada mais são que sequências de ensino organizada que valorizam os conhecimentos prévios dos alunos. Nesta primeira parte, apresentaremos os principais autores que respaldam o nosso trabalho. Professor e pesquisador no ensino de física, Dr. Marco Antônio Moreira, nos deu respaldo e sustentação para a criação e aplicação de facilitadores de aprendizagem de unidades de ensino potencialmente significativas, que chamaremos de UEPs. Formado em Física em 1965 e obtendo mestrado em 1972 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também possui doutorado em Educação Científica pela Universidade Cornell. David Paul Ausubel. Depois de completar seu treinamento em psiquiatria, ele estudou na Universidade de Colômbia e obteve seu doutorado em Psicologia do Desenvolvimento entre 1950 e 1966. Trabalhou em projetos de pesquisa na Universidade de Illinois, onde ele publicou extensivamente sobre psicologia cognitiva. Foi diretor do Departamento de Psicologia Educacional para pós-graduação na Universidade de Nova York, onde trabalhou até sua aposentadoria em 1975. Na década de 70, as propostas de Jerome Bruner sobre aprendizagem pela descoberta estavam ganhando força. Naquela época, nas escolas eles queriam que as crianças construíssem seus conhecimentos através da descoberta de conteúdos. Em 1976, ele foi premiado pela American Psychological Association pela sua contribuição distinta para a psicologia da educação. Mais tarde, ele voltou para sua prática como psiquiatra no Rockland Children's Psychiatric Center. Vamos agora construir uma UEPs? Apresentaremos 8 passos sugeridos por Moreira. O primeiro é definir o tópico específico a ser abordado. Selecione os conteúdos e a partir daí teremos o segundo passo, que é criar ou propor situações que levem os alunos a externalizar seu conhecimento prévio. O terceiro, propor situações problemas em nível bem introdutório. O quarto, a partir de aspectos mais gerais, dando uma visão inicial de um todo, mas logo em seguida abordando aspectos específicos. O quinto, situações problemas devem ser propostos em níveis crescentes de complexidade, destacando semelhanças e diferenças às situações e exemplos já trabalhados, ou seja, promover a reconciliação integradora. O sexto, após concluir a unidade, novas situações problemas devem ser propostas e trabalhadas em níveis mais altos de complexidade, por meio de atividades colaborativas, sempre com a mediação do docente. Sétimo, avaliar a UEPs ao longo de sua implementação, registrando tudo que possa ser considerado evidência de aprendizagem significativa do conteúdo trabalhado. Ela deverá ser baseada nas avaliações formativas e somativas. Oitavo, para se obter êxito na UEPs, deve-se verificar a capacidade do aluno de explicar e aplicar o conhecimento para resolver situações problemas. Agora estaremos apresentando alguns princípios facilitadores da aprendizagem significativa crítica. São eles: primeiro princípio do conhecimento prévio. Aprendemos a partir do que já sabemos. Não adianta o professor chegar despejando conhecimento sobre o aluno, de acordo com como Freire chamou de educação bancária. Segundo o princípio da interação social e do questionamento. Temos que incentivar os alunos a formular perguntas, ao invés de responder questionamentos. Assim, estaremos promovendo uma integração através do diálogo. Terceiro princípio da não centralidade do livro didático. Pelo simples fato de existirem diversos materiais instrucionais e, quando bem selecionados, promovem maior interação dos alunos com o conhecimento. O quarto princípio do aprendiz como perceptor. Considerar que tudo o que o aprendiz percebe, ele representa. O quinto princípio do conhecimento como linguagem. Quando o aluno compreende determinado conteúdo,
Conhecendo sua linguagem de maneira crítica, esta é uma nova maneira de perceber o mundo. O sexto princípio da consciência semântica, levar o aluno a atribuir significado às palavras de modo que elas se tornem significativas para o mesmo. Sétimo princípio da aprendizagem pelo erro, encarar o erro de modo natural e aprender através da superação. O oitavo princípio da desaprendizagem é aprender a distinguir entre o relevante e o irrelevante do conhecimento prévio, libertando-se do irrelevante. O nono princípio da incerteza do conhecimento, e esse princípio nos chama a atenção, pois nossa visão de mundo é construída a partir de definições que criamos com perguntas que formulamos e metáforas que utilizamos. Décimo princípio da não utilização do quadro de giz, ou seja, da participação ativa do aluno. O 11º princípio do abandono da narrativa, deixe seu aluno falar. E sempre a pergunta que todo aluno se faz é o que eu vou usar a matéria, esse conteúdo nas nossas vidas? Onde a física era aplicada de fato? Ao longo desse semestre, o professor Charles ele buscou novas medidas para que o nosso saber se aprofundasse mais. Uma delas foi a aula invertida, que proporcionou a nós alunos nos colocarmos no lugar do professor. A nossa matéria não ficava só na sala de aula e que aquilo que eu aprendia pode sim ser de fato aplicado em algo, entendeu? Tipo, a gente saiu da mesmice. Essa metodologia foi muito bom para o meu aprendizado e para o aprendizado dos meus colegas em sala. A gente aprendeu várias coisas novas e que a gente pôde levar para o nosso cotidiano. E isso proporcionou a nós a autonomia de estudarmos sozinho, já que para a gente poder explicar para outras pessoas, a gente deveria ter um saber um pouco mais aprofundado sobre a matéria. A metodologia do professor Charles me deixou uma pessoa mais sociável. Antes eu era bem tímida, hoje eu não sou mais. Eu me tornei mais autônoma, pois eu procurei aprender mais sozinha para também explicar para meus amigos. Então foi uma troca de saberes e isso uniu muito a turma. A gente fez uma maquete aplicando aquilo que a gente tinha estudado nas aulas teóricas. Nós construímos motorzinhos, nós construímos uma máquina de sovar pão, nós construímos uma maquete de circuitos elétricos, algo assim que, tipo, eu me senti uma eletricista. Dentro de sala, nós construímos o motorzinho a partir do magnetismo. A energia conseguia fazer com que o motor primitivo funcionasse. Foi a partir daí que nós tivemos a ideia de fazer a máquina de sovar pão. A gente aprendeu valores, sabe? Tipo, não foi algo só assim da matéria em si, nós realmente nos envolvemos nesse projeto e nossa, nos trouxe experiências incríveis, tanto com a sociedade quanto na própria escola. Nós realmente nos sentimos engenheiros e tudo dentro da matéria. E é incrível como uma simples matéria pode nos proporcionar grandes conhecimentos, grandes atividades práticas e, tipo, foi muito interessante. A gente fez pão pra ajudar a comunidade no bairro e foi bem legal, a gente conseguiu contribuir. E isso foi um sucesso aqui no bairro, na creche onde a gente foi. Deu super certo, foi além do que a gente imaginava, foi muito massa. Também na prática ele nos ajudou muito e isso aí desencadeou uma série de coisas assim que a gente foi descobrindo ao longo do ano que nos ajudou pra caramba, foi sensacional. Nós alunos saímos da mesmice, nós não éramos alunos robôs, onde o professor só falava e a gente só ouvia e não falava nada, tipo, entendeu e acabou. Não, nós ficamos mais críticos, a gente pôde explicar, a gente pôde viver a matéria da física. E isso contribuiu muito mesmo para a nossa evolução nas notas. O rendimento das notas aumentaram muito. E as minhas notas melhoraram bastante. Tiramos várias notas boas, né? Conseguimos aprofundar o conhecimento, isso foi bem bacana. Aquele aluno que ficava de recuperação, tipo, e você via a felicidade do aluno em entender a matéria, em estar fazendo a matéria na prática ali, estar conseguindo resolver o problema, tipo, você via a felicidade da pessoa em conseguir em colocar em prática aquilo que ela aprendia. Eu espero que muitos alunos sejam beneficiados ainda com essa nova metodologia. Para finalizar o nosso trabalho, estarei complementando parte do trabalho realizado na unidade de ensino potencialmente significativa, sendo que, após organizado os tópicos do assunto a serem trabalhados em 6 webs, os alunos foram organizados em 5 grupos colaborativos, conforme vocês podem observar na imagem. Cada tópico
do assunto, os grupos organizavam material introdutório com a supervisão do professor antes de aplicar com a turma. Assim, o professor poderia solicitar uma avaliação formativa no final de cada unidade. Na primeira unidade, utilizamos como material introdutório uma demonstração prática com balões. 14 alunos participaram desta atividade. No final de cada amostra, foi solicitado que os alunos entregassem ao professor a avaliação formativa. Na imagem, 2 alunas foram convidadas a participar da demonstração, passando o balão no cabelo da outra. Foi estipulado um tempo e nessa prática vence aquela que conseguir fazer o cabelo da colega ficar mais arrepiado. Foi solicitado aos alunos que elaborassem questões sobre a demonstração do fenômeno para constatar alguns conhecimentos prévios que os alunos possuíam. Analisando as suas questões, podemos observar no gráfico que 13 conseguiram elaborar questões e apenas um aluno não. Quando questionado o aluno que não havia elaborado a questão, o mesmo disse que não estava atento, sendo que o professor perguntou a ele se era possível elaborar tal questionamento oralmente. O aluno, ao atender o professor, pôde ser integrado às discussões das questões com os itens elaborados pelos alunos. Referente à análise sobre a interpretação do fenômeno, de acordo com as 3 questões que está aparecendo na tela, veja o gráfico. 8 alunos atenderam a expectativa e 6 não atenderam. Em grupo, os alunos se organizaram para apresentar a atividade proposta, onde foi avaliado se eles conseguiram aplicar a teoria. O resultado foi que todos atenderam a expectativa. Observe o gráfico. Eles escolheram 2 materiais da tabela da série triboelétrica, explicando por que o material adquiriu cargas positivas ou cargas negativas. E para finalizar esta análise, foi analisado em suas respostas se os alunos conseguiram relacionar o conteúdo com o seu cotidiano. Observando o gráfico, o resultado mostra que 9 conseguiram atender a expectativa, enquanto 5 não. A maioria das respostas descritas comentaram sobre o fato de que, ao desligar a TV e aproximarmos o braço na tela, os pelos do membro arrepiam. Em menor quantidade, alguns alunos responderam que em dias de frio, ao pentear os cabelos, os mesmos não se assentam, tornando difícil de mantê-los penteados. Fazendo um comparativo com o ano de 2016, que não foi aplicado ao WEPS, com o ano de 2017, na qual foi aplicado, observe o gráfico. 34,5% de defasagem no desempenho escolar da turma. No segundo bimestre, esse percentual de defasagem quase dobrou para 60,7%. E este resultado se justifica por terem sido privilegiados aulas tradicionais, reforçando a aprendizagem mecânica. Veja o gráfico com a aplicação da UEPS em 2017. Iniciamos o primeiro bimestre com rendimento muito inferior em relação à turma de 2016, 82,4% de defasagem. Já no segundo bimestre, temos uma defasagem de 5,9%. Se em 2016 essa defasagem quase dobrou entre os bimestres, com a unidade de ensino ela quase atingiu 100% de rendimento. Quero encerrar a apresentação desse trabalho e caso algum professor queira verificar mais detalhes da dissertação e do produto educacional, clique no link abaixo. Oi, professor, tudo bem? Eu estou fazendo a faculdade de fisioterapia e lá nós estamos vendo sobre o Michael Faraday. E quando o professor começou a falar, eu lembrei muito das nossas aulas que o senhor explicou, que teve discussões na sala de aula, aquelas aulas diferenciadas da corrente elétrica, que na fisioterapia
ela é utilizada como analgésico e estimulante muscular. E eu lembrei muito das nossas aulas interativas, o senhor intermediando, e foi muito legal mesmo. Lembrei bastante e as aulas do senhor foi muito significativa para mim e muito obrigada mesmo. Tô lembrando bastante das nossas aulas.